Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu estou aqui para falar sobre os meus estágios da faculdade. Para quem não sabe, eu sou formada em enfermagem e eu me formei agora na metade de 2018. E eu vim contar para vocês quais foram os meus estágios, quais foram as minhas experiências na minha faculdade. Bem, eu tive ao todo 6 estágios, onde eles se passaram em tal postos de saúde, que são SFs e UBSs. Passei uma vez ou duas no máximo nas UPAs, que abriu aqui, e uma vez, duas no máximo também no Palácio de Saúde da minha cidade. Então, eu vou contar em ordem cronológica para vocês como que foi, qual foi as minhas experiências, porque eu sei que quem entra na área da saúde é um dos passos, assim, é uma das coisas que nós ficamos mais ansiosos para conhecer, para saber como que é, e também meio receosos também. Os estágios começaram a partir do terceiro termo da faculdade. O primeiro ano, que é o primeiro e segundo termo, eu tive só questões, pelo menos na minha faculdade, tá? Eu tive só questões teóricas mesmo, como anatomia, fisiologia, embriologia, genética, bioquímica, toda a parte funcional do corpo humano nós aprendemos no primeiro e segundo termo. A partir do terceiro termo começam os estágios. O meu estágio do terceiro termo foi super simples. Nós aprendemos a questões básicas de se trabalhar na área da enfermagem. O meu primeiro estágio, que foi no terceiro ano, nós pegamos as salas e nos dividimos em grupos de 8, 10 alunos. Lá eles abrem uma porção de áreas do hospital e a gente começava a escolher as áreas que cada um queria ir. Muitas vezes dá briga. Por quê? Porque tem a quantidade certa de alunos e a maioria às vezes quer uma determinada área, ou o seu grupo de amigos quer ir na mesma área para ficar junto, mas às vezes isso não dá, isso não ocorre. Então às vezes dá uma briguinha, às vezes tem que fazer um sorteio, mas tudo se resolve no final. Tá, resolveu os grupos, separar os grupos, os professores se apresentaram, e aí todos os primeiros dias são para conhecer o lugar, para conhecer como funciona, para conhecer onde guarda as coisas, tudo. E tá. No meu terceiro termo, foi o meu primeiro estágio dentro de um hospital. Eu nunca tinha entrado de um hospital como enfermeira, como um olhar crítico de fato. Então é uma coisa nova para todo mundo. Então o professor ele não vai te cobrar tanta coisa nesse momento. Nesse momento ele sabe que você está conhecendo como você vai trabalhar, como você vai chegar. Então, lá ele vai te mostrar como você deve abordar o paciente, porque você, querendo ou não, vai ter a presença pela primeira vez de uma pessoa internada e onde você vai ter que cuidar dessa pessoa. Então, ele te ensina como abordar esse paciente, como conversar com ele, como tirar as dúvidas mais básicas, assim. E aí a gente começa a aprender a aspirar a medicação, a fazer um sorinho, as fórmulas das gotas do soro, porque se é macrogota é uma fórmula, se é microgota é outra fórmula, se é em hora é uma fórmula, se é em minuto é outra fórmula. Então a gente aprende tudo isso. A gente aprende a pegar veia, aprende a limpar um curativo, aprende a dar um banho no leito, um banho de aspersão. Então essa hora a gente vai pegar mais serviço do técnico de enfermagem do que do enfermeiro em si. Porque querendo ou não, você tem que saber toda a assistência de enfermagem para poder ser um bom enfermeiro. E também se você for um enfermeiro assistencial, pode ser que você faça algumas dessas coisas também, mesmo sendo mais funções direcionadas aos técnicos. Mas enfim, é essa hora que nós aprendemos a fazer isso, aprendemos a fazer o relatório de enfermagem, checamos medicação, como se estivéssemos trabalhando naquele lugar. Então, nós tivemos várias aulas práticas para isso, até chegar no hospital. Chegar no hospital, o professor te ensina a lavagem das mãos e cuidado e tudo isso, toda essa parte. Mas o terceiro termo eles olham mais como uma descoberta, vamos dizer assim. Porque ali você vai aprender mesmo, vai ver a primeira vez que você vai entrar no hospital. Então eles não te cobram tanto assim. Meu segundo estágio foi no quarto termo, e aí ele passou a ser num posto de saúde, que era uma SF. A mesma coisa. Eles estavam todas as SFs e UBSs disponíveis para os alunos escolhiam
e aí a gente podia ir para o campo de prática. Nesse primeiro estágio que eu tive em postos de saúde, que são SFs e EBSs, eu não aprendi tanta coisa assim, pra ser sincera. O que nós ficamos fazendo foi visitas de enfermagem, porque quando você trabalha numa SF, você tem que ir nas casas de algumas pessoas, geralmente acamadas, geralmente pessoas que não conseguem chegar até o posto. Então, esse atendimento é feito na casa da pessoa. Uma consulta de puericultura, a primeira consulta, a enfermeira tem que ir até a mãe. Então ela olha o bebê, vê como a mãe tá, vê se tá tudo certo. E foi basicamente isso que nós fizemos no quarto termo. A partir do quinto termo, nós voltamos ao hospital e aí a coisa começa a engajar, ela começa a pegar. Por quê? Porque os professores sabem que o básico você já tem, então você tecnicamente já pode trabalhar como enfermeira. Lá você começa a aprender a fazer curativos, pegar assistência, dar banho. Nós aprendemos aqui, só aqui, passar sonda vesical, passar sonda nasointeral, passar sonda nasogástrica, trocar um leito, ajudar na assistência. E tudo isso com a ajuda do professor. O professor está sempre ali se você tiver alguma dúvida. O professor lê os seus relatórios. Eu tive clínica e GO. Clínica é a parte clínica da coisa mesmo. A parte clínica é onde ficam geralmente úlceras de pressão, senhorizinhos acamados. Aí tem as clínicas de cardiologia, clínica de ortopedia, e aí cada um escolhe um setor para onde vai. E aí cada clínica tem suas especialidades, mas se for uma clínica geral, por exemplo, vai ter muitos idosos. Se for uma clínica de cardiologia, vai ter pessoas com AVC, pessoas com infarto. Se for uma clínica de ortopedia, pessoas que quebraram o osso e coisas assim. No meu sexto termo, foi um pouquinho mais puxado. Nós fomos em UTIs e cirúrgica. Tivemos a clínica cirúrgica, que nós entramos dentro do centro cirúrgico, vemos cirurgias, vemos o pré-operatório, o pós, tudo isso é a conta da enfermagem. E também ficamos na clínica cirúrgica, que são pessoas que internam para fazer a cirurgia e também que já fizeram a cirurgia, que estão ali internadas mesmo. E também tivemos a UTI, que é um caso assim, UTI emergência é um caso de amor e ódio. Ou você ama ou você odeia. Aí, a partir do nosso sétimo e oitavo termo, eles falam que são estágios supervisionados. Gente, é minha cachorra, não ligue. São estágios supervisionados. O meu sétimo termo, a gente volta pra SF. E aí, graças a Deus, eu consegui uma SF pertinho da minha casa. Mas enfim, a partir desse sétimo e oitavo termo, é o último ano que você tem dentro da faculdade. Então, esse estágio supervisionado não tem o professor do seu lado. Eles cortam meio que o cordão umbilical, eles falam do professor. Porque enquanto você tem um professor do lado que te ajuda, te auxilia em tudo você quer o professor. Eu sei porque eu também era assim, eu tinha receio de pegar uma veia, eu tinha receio de ir lá e fazer um soro sozinha, porque, querendo ou não, a vida de um paciente pode, né, mudar drasticamente por minha causa. Então, no sétimo termo, não tem professor. Então, cada um para que te quero, cada um vai se virar. Vamos primeiro para a SF e na ACF a gente fica com o enfermeiro de lá. Aí lá a gente aprende a fazer o Papa Nicolau, ver saúde do idoso, saúde das gestantes, a gente revê vacina. Ah, eu esqueci de falar, mas eu deixo para falar no final. E aí você começa a ver que você tem independência naquilo que você faz. Quando o professor tá perto, a gente trava, a gente quer que o professor faça. Mas quando é você se vira e tem um profissional que te olha, te auxilia também, você acaba pegando autonomia. Então a gente fazia os curativos da SF, Papa Nicolau, fazia a consulta de enfermagem, fazia a primeira consulta da gestante. Então o enfermeiro ele ficava te observando, mas a gente adiantava muito serviço para ele também. Então um ajuda o outro. Ele me ajuda me ensinando e eu ajudo ele adiantando algumas coisas que a gente podia fazer no caso. Aí, para finalizar, o último estágio foi do meu oitavo termo. Meu estágio do oitavo termo, que foi no hospital. E ele é a mesma coisa, ele é um estágio supervisionado. Não tem professor no seu pé, então quem vai estar ali para te ajudar se a coisa pegar? É o enfermeiro da clínica
e as auxiliares da clínica e os médicos que estão ali. Quando a gente entra nesse último estágio, os professores falam que a gente já é um enfermeiro. Então, é ali que você se posiciona como enfermeiro. Pelo menos a enfermeira que eu peguei no meu estágio, nossa, eu só tenho que agradecer, porque ela falava assim: a clínica é sua, toma, tá aqui. Se precisar, lógico, se tiver dúvida, me pergunta, corre que eu vou ajudar. Mas ela deixava a clínica mesmo na nossa mão. A gente dividia os leitos, a gente que pedia as medicações, a gente que colocava horário. A gente já não fazia tanta medicação, mas a gente colocava horário nas prescrições. Como era um hospital universitário, tem enfermeiros, tem técnicos, tem fisioterapeutas, tem fonoaudiólogos, tem nutricionistas, e a gente trabalhou todos esses grupos, tem estudantes de medicina, então tem estudantes de toda a área. E aí a gente começa a ver aquele cuidado multidisciplinar, sabe? E a gente começa a aprender que todo mundo tá junto nessa. Então, e aí você acaba fazendo curativo só do enfermeiro, coisas mais graves. Quando um paciente para, você vai auxiliar um médico. Então, são coisas assim que te deixa assim, eu consigo. A gente acha que não consegue, mas a hora que você vai no embalo, você consegue. E assim, todos os estágios, a hora que você tá começando a pegar o jeito, acaba. Porque são só 6 meses, então é uma coisa muito rápida. Que passa muito rápido. A hora que você começa a pegar o jeito, que você vê que tá fluindo a coisa, o estágio acaba. Então, eu acabei não falando dos Palácios da Saúde, do Palácio da Saúde e também da UPA. Nós fomos no Palácio da Saúde no 4º termo e lá nós vimos vacinas. Foi a primeira vez que nós entramos em contato com vacinas. Onde tem que guardar cada vacina, qual que é a temperatura ideal, como fica a geladeira, como que é uma sala de vacina, como que é a limpeza, aonde tem que ser aplicada. E lá nós ficamos, acho que 1 dia ou 2 dias no Palácio da Saúde, dando vacina, vendo como é vacina. E da UPA foi no meu primeiro estágio e no meu segundo estágio, que foi 3º termo, 5º termo, que nós fomos para a UPA. Lá nós ficamos treinando, fazer sorinho, dar injeção intramuscular, fazer medicação EV. E ali a gente pega toda hora, todo o tempo. É um momento que a gente tem para treinar. O professor tá do lado, o professor ajuda. Então, é isso. Não, para você que vai começar seus estágios ou tem medo de fazer uma área da saúde por conta de estágio, não se preocupa. Tudo é no seu tempo, tudo é calmo, nada é atropelado. Às vezes eu falei meio rápido, se eu deixei alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo que eu vou responder todo mundo, tá? E deixa eu ver, acho que é isso. Se você tiver dúvida, o professor tá ali do seu lado. Se você já está indo para um estágio supervisionado, pelo menos na minha faculdade, quando você já não tem mais o professor, às vezes é até mais fácil, pelo menos eu achei, porque com o professor a gente acaba se prendendo e tendo mais medo. Quando você não tem um professor, não tá ali no seu pé, em cima, sabe? Te vigiando, te encarando, toda hora, todo momento, é mais fácil porque a coisa flui. Você, lógico, tem que prestar conta ao professor. Minha professora, meu amor, minha vida, que eu converso com ela até hoje, do estágio supervisionado, ela ia todo dia lá na clínica. Às vezes ela tava nos observando e a gente nem tava vendo. Quando a gente via, ela tava lá plantada. Ela fazia prova prática com a gente. Tudo que você aprendeu no 1º e no 2º termo, que é o primeiro ano, que é só teoria, você vai usar em todos os anos. Tipo, vai te agregando, sabe? E quem acha que esquece, que não vai dar conta, dá conta sim, tá? Eu sempre fui muito tímida, eu tinha vergonha de chegar nas pessoas. E depois que eu fui acostumando, você realmente se acostuma. A faculdade, ela te prepara para isso, tanto emocionalmente, quanto fisicamente, quanto todos os conhecimentos técnicos. E aí você aprende a ser mais humano, você aprende histórias de pessoas que você vai levar pro resto da sua vida. Você acaba sendo amigo de pacientes que conversam com você até depois que acabam os estágios, que acabam tudo. E é isso, gente. Olha, o estágio é uma experiência ótima. E se você assistiu até aqui, coloca jaleco branco pra mim, dar um joinha em cada um e mandar um beijo pra vocês, tá bom? Um super beijo. Tchau!